Esse é mais um episódio de História Secreta. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as origens do nome Brasil, né? Tem diversas hipóteses de por que o Brasil teria esse nome, além da já tão famosa de que era por causa do nome pau-brasil. E como tudo na história antiga do Brasil, nem sempre o que parece é. A gente tem sempre uma história oficial, que normalmente ela é a história que mais interessou ser contada naquele momento, especialmente porque a história desses primórdios do Brasil envolve muito o povo judeu, que era um povo muito perseguido pela Inquisição em 1500. Mas eu vou começar pela relação desse nome com a Irlanda, porque existiam mapas antes de 1500, onde perto da Irlanda figurava no mapa uma ilha chamada High Brasil, ou High Brasil. Eles acreditavam que vinham dessas ilhas o comércio de cinábrio, que era o mineral que dava a cor vermelha e que era comercializado pelos fenícios. Acontece que os fenícios tinham uma moeda cunhada já antes de Cristo com o continente das Américas dentro do mapa mundi. Essa moeda, inclusive, está guardada em um museu no Líbano ainda nos dias de hoje. E foi provado que essa moeda é uma moeda que tem milênios já, E eles achavam na Irlanda que esse cinábrio, estaria sendo trazido dessas ilhas míticas e que ninguém sabia onde elas ficavam, mas eles imaginavam que provavelmente próximas à Irlanda. O cinábrio, na época, ele, para virar celta, existe uma inversão das vogais. Então, o cinábrio virava quinabar, que virava barquino. Barquino, em gaélico, tem a pronúncia Brésil. Por isso, as ilhas de High Brésil, Ou High Brésil também podia ser os filhos do vermelho, Aqueles que originavam do vermelho do cinábrio. Quando os fenícios param com esse comércio, eles começam a imaginar que eles quiseram ficar nessas ilhas míticas e nunca mais voltar. Uma outra hipótese da origem do nome Brasil é porque era muito comum nessa época você usar o nome da mercadoria para denominar o país. Então, por exemplo, Turkey, Turquia, E o pau-brasil teria dado o nome Brasil. Só que na revista Notes and Queries, de 1279, já tem registros do comércio do pau-brasil no Porto de Londres. Essa revista causou verdadeiro escândalo quando saiu esse artigo, Mas existem vários registros, na verdade, registros esporádicos do consumo de pau-brasil vindo dessas ilhas antes dessa data de 1500. Uma das supostas razões para existir esse comércio de pau-brasil antes do descobrimento do Brasil, vindo do Brasil, é a suposição de que já existiam judeus que teriam vindo da Ilha da Madeira e que já estariam comercializando, extraindo o pau-brasil daqui e comercializando ele com a Europa. Mesmo que esse comércio não tenha acontecido antes de 1500, quando a gente tinha todos aqueles nomes santos que foram dados para o Brasil, terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, porque fica meio sem motivo no momento de uma colonização tão religiosa como foi a colonização portuguesa, você permitir que o nome fosse mudado de terra de Santa Cruz, terra de Veracruz para pau-brasil, que era o nome de uma mercadoria. Então, talvez realmente a influência judaica nesse início da colonização brasileira tenha sido muito maior do que ela é revelada nos dias de hoje. A presença judaica era muito grande aqui no Brasil. Primeiro, eles foram enviados pela Inquisição. Depois eles começaram a trabalhar com a indústria de cana-de-açúcar, E também com o comércio de pau-brasil. O pau-brasil era chamado de madeira judaica ou pau-ferro. O ferro em hebraico é barzel. Barzel, B-R-Z-L. O hebraico é não vocalizado. Então, quando a gente tem um acróstico, B-R-Z-L, que é um acróstico do nome das 4 matriarcas do povo judeu, Bia, Lia, Raquel e Zilpá. Essas 4 matriarcas também representam a posição das 12 tribos em torno do tabernáculo e os 4 lados do tabernáculo, quando o povo estava com Moisés no deserto, E ele montava o tabernáculo, onde quer que eles iam, ele montava o tabernáculo para guardar a Arca da Aliança. Se a gente for pensar na gematria desse nome Barzel, B-R-Z-L, lembrando que o hebraico é não vocalizado, a gente teria as mediais
BRZ, fazendo raiz, que seria mistérios, e LB fazendo leve, que seria coração. Então seria, o nome Brasil significaria os mistérios do coração. 32 na Cabala, na árvore da vida, é o 32º caminho da sabedoria do coração. E só para a gente falar um pouco mais de gematria, na palavra pau-ferro, o número atômico do ferro é 26. E 26 equivale ao número do tetagrama Yahvé. Então, talvez o nome Brasil tenha, na sua origem, né, possa revelar essa presença judaica tão maciça nos primórdios da colonização do Brasil. Agora, também existem figuras mitológicas muito interessantes que vão passear aí pelo imaginário, né, do povo europeu com relação a essas misteriosas ilhas míticas que existiam para além do continente europeu. Dois dos personagens mais fascinantes dessa mitologia, para mim, são, um é Brésil Etarlan, que é um grande druida, considerado um druida até do povo Cid, né, que teria morrido, e eles, quando põem a pira de Brésil no oceano, eles imaginam que ele vai encontrar essa ilha mítica, que vai ser um tipo de Valhalla, ou um tipo de Campos Elíseos gregos, onde ele vai estar sendo um rei entre os mortos nessa ilha paradisíaca. E por o nome dele ser Brésil Etarlan e o nome da ilha ser Rai Brésil para os celtas, né, provavelmente aquela ilha seria a ilha de Brésil. Outra figura mitológica muito interessante desse imaginário do início da Idade Média, né, em 536, a gente vai ter São Brandão, que é um santo que dizem que ele some no mar quando ele vai procurar um lugar para virar um eremita e viver só com Deus, e dizem que ele acaba sendo levado por uma baleia chamada Jascônios para navegar pelo mundo e que ele acaba encontrando essa famosa ilha mítica e vivendo nesse paraíso, e que essa ilha ninguém encontraria porque ela andaria no mar. Cada vez que alguém tentasse se aproximar dela, ela sumia, né? Toda essa pesquisa era uma vontade que eu tinha de criar uma mitologia brasileira, né? Quando eu escrevi Saga de Bravos, eu queria ligar a história do Brasil à história do mundo, e eu descobri que isso não era tão ficcional quanto eu imaginava, que realmente existia uma parte da história do Brasil, desde a pré-história do Brasil, que se relacionava com a história do resto do mundo, né? E uma coisa muito interessante é a gente se perguntar quando realmente o Brasil foi descoberto, já que existem tantas datas, né, tantos registros comerciais antes de 1500. E o que eu queria ler nesse minuto para vocês é uma carta dos arquivos secretos do Vaticano, que foi entregue por Dom Afonso, filho de Dom Dinis, né, para o Papa Clemente VI. E nessa carta ele fala da descoberta do Brasil em 12 de fevereiro de 1343. Né, conforme documentos secretos do Vaticano, publicados pelo erudito jesuíta Manuel Fialho. O rei certifica ao Papa de terras magníficas habitadas por homens nus, opulentas em árvores de tinta vermelha. E outra prova muito interessante também é de um livro celta que chama O Magium, do ano 1376, o Magium de Taliesin, do século XII. Né? Nesse livro eles dizem o seguinte, e lá existia o Brasil de Portugal. Né? Então, de fato, é um tanto suspeito que em 1376 já se falasse de um Brasil de Portugal. Mas se realmente o Brasil foi descoberto em 1343, é possível que isso tenha acontecido em 1376. Né? Então, essa expressão inglesa, ela vai definir de que forma eles chamavam a América do Sul. Por isso, o nosso próximo programa de História Secreta vai falar da verdadeira descoberta do Brasil e como existiam mapas para chegar aqui. Então, fique ligado e até o nosso próximo História Secreta.